Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Hoje tem um convidado muito especial aqui, o meu grande amigo pessoal, amigo profissional, Fabrício Soprano. Fala, Fabricião, beleza? Eu trouxe o Fabrício aqui para a gente conversar um pouco a respeito de máquina elétrica. Estou vendo. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde aí a todos do canal. Bom, o Ricardo a gente já se conhece, aí, como ele mesmo falou, de longa data, já são mais de 20 anos de amizade, também de trabalho. Estudamos juntos no Senai, né? Então já é uma longa caminhada. Trouxe o Fabrício aqui para a gente falar um pouco a respeito de máquinas elétricas. Então, se você quiser conhecer tudo a esse respeito, fica com a gente até o final desse vídeo. Só antes de entrar nesse assunto, fique atento a todos os links que estão na descrição aqui desse vídeo. Tem link para curso online, tem um link para baixar e-book grátis, tem link para canal de Telegram e principalmente agora tem o link para você poder se tornar membro do canal, contribuir para que a gente possa continuar criando conteúdos cada vez mais didáticos, aprofundados, interessantes para todos os profissionais interessados na indústria do plástico, certo? Então, vou dar sequência aqui para a gente bater um papo com o Fabrício a respeito de, então, máquinas elétricas, tá? Fabricião, eu preparei um roteirinho aqui para a gente bater um papo e tem muita gente que me pergunta a respeito de máquinas elétricas, como é que é o funcionamento. A gente vai falar mais ou menos por cima de como é que funciona tudo isso daí, mas tem algumas coisas que eu acho que são interessantes a gente falar, né? Eu sei que você tem a representação da área de máquinas, tem máquinas elétricas no seu portfólio. Então, antes da gente começar falando das máquinas elétricas especificamente, me fala um pouco a respeito do portfólio de produtos com que você trabalha aí. Eu sei que tem máquina, tem periférico, tem uma série de coisas. Fala um pouquinho a respeito do que você representa para a gente poder entender. Bom, falar um pouquinho da história da Plastic Solutions, né? Bom, a minha história na área de plástico, eu trabalhei na sequência cronológica e Home, Alcam Packaging, que foi onde nós trabalhamos juntos, e depois na Sandreto. Na Sandreto eu tive a oportunidade de ter contato com a Simpress, injeção a gás. Então, em 2006, eu saí da Sandreto, abri a Plastic Solutions com o objetivo de atuar nessa área, injeção a gás, né? Trabalhei até 2014 exclusivamente com essa tecnologia no mercado brasileiro, atendo todo o mercado. A partir daí eu comecei a desenvolver outros parceiros, né? Então, na sequência, veio a Abiman, que era a antiga Yudo Sans, divisão da Yudo Câmaras Quentes, né? Do grupo Yudo. Dentro da Yudo da Abiman, a gente trabalha com toda a linha de automação industrial, então são os robôs cartesianos, células de produção fechadas, toda a parte de periféricos, né? E a tecnologia Heat and Cool. A Abiman denomina como REACH, mas é o Heat and Cool, que é a utilização do vapor para meio de aquecimento do molde. A outra tecnologia que nós agregamos em 2015 foi a tecnologia Mucel da Trexel dos Estados Unidos. E em 2016 nós agregamos a Ujinplane, máquinas injetoras da Coreia do Sul, um fabricante que já tem aí por volta de 35 anos de mercado, né? É um dos maiores fabricantes da Ásia, né, de máquinas injetoras, tem um parque fabril de aproximadamente a área total 650 mil metros quadrados e a área construída de 450 mil metros quadrados. Tem o domínio da fabricação total das máquinas. O único processo que é feito externamente é o tratamento das roscas plastificadoras. Os demais processos são todos internos. Então, hoje o portfólio da Plastic Solutions é esse. A gente tem as máquinas injetoras da Ujinplane, tecnologias de processo, processo Mucel da Trexel, injeção assistida a gás da Simpress e o sistema processo Heat and Cool da Abiman. E aí, complementando com a própria Abiman, toda a parte de Smart Factory, que é a parte de automação industrial, né? E os periféricos também. Um ponto interessante que a gente vai começar a trabalhar bastante forte com a Abiman também é o sistema Smart Factory, que é a criação de células inteligentes de produção. Não é simplesmente você fazer automação, mas são células inteligentes, onde você considera toda a cadeia produtiva, desde a sua parte de almoxerifado até o seu início de produção. Então, tudo isso é coordenado através de um software de gerenciamento
que ele consegue pegar todas as nuances do processo, temperaturas de termorreguladores, status de robôs, tudo. Então, é um sistema realmente inteligente de produção. Bacana. Olha, de repente, a gente tem outro dia para Basicamente, falar desse assunto também. isso. Legal. Legal, vamos fazer sim. Legal. Depois, eu vou deixar para você que está assistindo todos os contatos do Fabrício aqui na descrição, website, e-mail, não sei se ele vai abrir também o telefone, mas os contatos para você encontrar com o Fabrício, vou deixar todos na descrição aqui desse vídeo, beleza? Então, Fabrício, como a gente já tinha conversado, a ideia hoje é falar um pouco a respeito de máquinas elétricas, né? Máquinas injetoras elétricas. E a gente sabe que máquina elétrica não é um negócio necessariamente super novo, né? A gente sabe que já vem lá desde de vários anos atrás, já tinham algumas pesquisas, já tinham alguns desenvolvimentos em máquinas elétricas, mas mais recentemente elas têm se tornado cada vez mais difundidas, cada vez mais comuns nas fábricas de injeção. E um dos motivos, um dos principais motivos, obviamente, dessas máquinas terem avançado, estarem avançando mais dentro das fábricas, são as vantagens que ela tem frente às máquinas hidráulicas, como, por exemplo, mais repetibilidade, uma melhor repetibilidade, mais precisão dos movimentos, mais velocidade, economia de energia, ruído menor. Queria que você falasse um pouco a respeito das vantagens de uma máquina elétrica comparada com uma máquina hidráulica, para a gente entender da onde vem, então, o interesse em utilizar máquinas elétricas no mercado de injeção. As vantagens, como você já citou, por exemplo, repetibilidade, uma máquina elétrica ela consegue repetir o processo por infinitas horas aí de trabalho, sem ter variações como uma máquina hidráulica tem. As máquinas hidráulicas tiveram uma evolução muito grande, mas ainda assim uma máquina elétrica ela vai repetir a determinada tarefa com maior precisão e com maior constância. O interessante da máquina elétrica é realmente a constância que você tem no processo. Ela é constante. A máquina hidráulica, como ela depende do óleo e a variação ela acontece por temperatura, pelo ambiente que você está trabalhando, manutenções ou a falta de manutenção, ela vai ser realmente mais repetitiva. Ela vai conseguir manter durante um turno de trabalho ou uma determinada produção, ela vai conseguir manter aquilo que está se pedindo, né? Falando um pouco também do nível de manutenção dessas máquinas, antigamente se tinha um grande paradigma com relação à manutenção de uma máquina elétrica, principalmente com relação aos fusos. Ou seja, você tem uma máquina que tem uma certa longevidade quando comparada com a máquina hidráulica, mas que tinha um custo muito alto com relação a fusos. Hoje isso já caiu bastante, né? Então, assim, quando você pega frente a uma máquina hidráulica, uma máquina elétrica, o nível de manutenção dela é muito mais, ele é reduzido. Então, assim, você não tem troca de óleo, isso já é um impacto bastante grande hoje, quando você pega uma empresa em produção, são custos que realmente não é difícil você comportar. E uma máquina elétrica é uma máquina que se mantém mais repetitiva e tem um custo de manutenção reduzido. Nível de ruído também. Então, quando você entra numa empresa onde você tem só máquinas elétricas operando, você tem um nível de ruído muito reduzido. Então, isso também para o ambiente fabril, para quem tem contato com as máquinas, é um ambiente saudável, um ambiente saudável de trabalho. Você tem menos dissipação de calor dentro do ambiente fabril também, a dissipação é bem menor. Você tem menos custos vamos dizer assim, com as utilidades que você teria com a máquina hidráulica. Então, por exemplo, você vai precisar de um sistema ou aberto ou fechado de troca de calor, ou seja, de água industrial. Não que você vai deixar de ter isso na fábrica, porque você tem moldes ainda, você tem outros processos que demandam isso. Mas uma máquina elétrica ela não vai ter essa demanda tão forte quanto tem uma máquina hidráulica. Então, assim, as vantagens elas só vêm crescendo, né? Ela só vem ganhando espaço. Mas é uma máquina que é bastante, quando comparada com uma máquina hidráulica, ou mesmo com as máquinas com servo hoje,
É uma máquina bastante repetitiva. Ela tem muita constância. Essa é a vantagem dela. A constância dela é grande, porque ela não depende. Você tem um acionamento feito através de um motor elétrico, né, um servomotor, que transmite isso para a parte mecânica do equipamento. Então, assim, você não tem variação com relação a óleo, vazamentos e por aí vai, né? Então, isso transforma o processo constante, com maior precisão, claro. Legal. Tem um detalhe que sempre vem à tona também, é que com relação ao consumo de energia, né? Uma máquina elétrica, em linhas gerais, pelo menos, ela, comparando tonelagem, né? Ela é mais econômica do ponto de vista de consumo do que uma máquina elétrica? Ela é igual ou ela consome mais energia? O que você tem a dizer com relação a isso? Uma máquina elétrica? Bom, quando você pega vamos pegar uma máquina aí hoje, uma faixa de 200 toneladas, uma máquina 100% elétrica e uma máquina hidráulica. O consumo ele pode cair aí por volta de 50% a 60%. Você tem hoje, na verdade, no mercado, você tem máquinas conserva que são muito eficientes, então você já tem uma queda vamos dizer assim, pegando uma máquina totalmente hidráulica, máquina com uma bomba de vazão variável, até numa bomba fixa, né? A máquina conserva ela já vai ter um consumo bastante reduzido. Uma máquina elétrica, muito mais, porque você vai ter requerimento de energia no momento que os movimentos forem realmente acontecer. Então, abertura e fechamento, injeção. Então, assim, o consumo ele cai bastante. Você tem aí quedas de 50%, 60%. Em alguns casos, isso pode chegar até 70%, 80%. Depende muito da velocidade de ciclo também, né? Ciclos mais longos, quando você tem tempos, a gente chama de os tempos mortos dentro do ciclo, né? Quando você tem um tempo morto, você tende a perceber isso com mais facilidade, né? Mas assim, uma máquina elétrica, a vantagem dela é realmente ser no momento que você precisa, onde você tem necessidade. Então, o motor ele vai entrar no momento de abertura, de fechamento. Já uma máquina hidráulica, mesmo tendo a tecnologia de servo, você ainda vai ter consumo de energia nesses tempos mortos. Então, assim, ela é muito mais baixa do que era antigamente, mas ela ainda acontece. Numa máquina elétrica, no tempo morto, ela está parada, está praticamente totalmente desligada. Depois você tem o início dos motores para poder fazer esses movimentos. Então, ela vai ter muito mais uma redução significativa quando comparada com as irmãs hidráulicas. Né? Bacana. Como nem tudo são flores, né? Tem muita gente que me pergunta também a respeito de possíveis desvantagens de máquinas elétricas, né? E uma coisa ou duas coisas que sempre aparecem aqui com relação à necessidade de treinamento diferenciado para o pessoal de operação, se existe essa necessidade, se o pessoal que hoje opera uma máquina hidráulica está capacitado, habilitado a operar uma máquina elétrica ou precisa passar por um treinamento diferente. E com relação a custo, né? Como é que hoje é o custo de uma máquina elétrica frente ao custo de uma máquina hidráulica de mesma tonelagem? Bom, falando um pouco da parte operacional, um técnico que tenha contato com uma máquina hidráulica hoje, ele tem total capacidade de trabalhar com uma máquina elétrica. É óbvio que ele vai ter que passar por um treinamento porque alguns conceitos são diferentes, né? Por exemplo, uma máquina hidráulica, geralmente você tem na parte, por exemplo, de programação de injeção, você programa a pressão hidráulica. Em máquinas elétricas, às vezes você tem torque ou você tem a programação de pressão de injeção real, ou seja, é a pressão do material, a pressão específica. Puxa, mas não é tão é mais complicado? Não, não é, porque quando você trabalha dessa condição, isso vem lá de trás. Você pega o datasheet de um fabricante de material, é muito mais fácil de você conseguir trabalhar com uma máquina nessa condição do que você ficar na tentativa e erro numa máquina hidráulica. Quando a máquina te oferece a possibilidade de você, por exemplo, trabalhar em cursos com volume, por exemplo, então você já consegue trabalhar melhor isso, você consegue calcular o volume daquela peça e transcrever isso para o painel da máquina. Quando você tem a possibilidade de programar a pressão de injeção específica de material, também é uma vantagem, porque o que acontece? Você vai pegar o datasheet do fabricante, o cara te fala, olha,
pressão de injeção necessária aqui de 800 a 900 quilograma-força por centímetro quadrado, ou bar, ou depende da unidade da máquina, né? O cara ele vai te dar essa especificação e com ela você já consegue estar muito próximo de um resultado positivo. Já com a máquina hidráulica, quando você tem a configuração só de pressão hidráulica, você tem que ir numa tabela, que às vezes vem na máquina ou não, e tentar achar esse ponto, né? É uma máquina que, com relação a cursos, por exemplo, falo por experiência, pelo treinamento que eu tive na Coreia, é uma máquina que permite menos erros com relação à programação de cursos. A máquina hidráulica, às vezes, ela escorrega um pouco e essa escorregada que ela dá, às vezes, não é uma coisa que vai te afetar tanto no ciclo de trabalho, ou na performance, ou até mesmo com relação à vida útil da ferramenta. Já uma máquina elétrica, ela não permite esse tipo de erro. Ela é precisa. Então, se você pediu 100, ela vai te dar o 100. Então, se você tem um mod que precisa, tem certas necessidades, você tem que tomar muito cuidado na hora de programar a, a ferramenta. Mas também não é nada que, com treinamento e com o tempo de trabalho, a pessoa que já trabalhava com uma máquina hidráulica não vai conseguir também extrair dela as mesmas condições de processo, não vai conseguir extrair os recursos dela. Mas é uma máquina que permite menos erros, né? Você poderia se dizer que é uma máquina que também é menos complacente, né? Você tem que Exato. trabalhar mais preciso e com menos adaptações técnicas Exato. Se o mod, por exemplo, não tiver boas condições de trabalho, você vai ficar mais evidenciado, entendeu? Você vai conseguir evidenciar mais isso do que numa máquina hidráulica. Justamente por conta disso, né? São máquinas que elas, como você acabou de falar, são menos complacentes com esse tipo de erro, né? Então, esse tipo de situação tem que ser bem cuidada. Mas o treinamento ele resolve essa condição. E dessa sua fala aí pareceu uma outra vantagem também, que muitas vezes ela não está muito evidente, mas que para mim chama bastante atenção. Eu, como sou fornecedor de matéria-prima, para mim é uma grande vantagem, que é você poder transferir processos de uma máquina para outra de forma muito mais simplificada, uma vez que você está falando de pressão de injeção real, de cursos volumétricos, muito mais simples você transferir de uma máquina para outra do que numa máquina hidráulica, onde você trabalha normalmente com cursos em milímetros ou percentual de capacidade da máquina e com pressão hidráulica, né? Então é uma vantagem também de máquinas elétricas essa transição entre equipamentos diferentes, né? Porque imagina que você tem, por exemplo, vai transferir o processo de uma máquina para outra e você tem alguma diferença de diâmetro de rosca. Se você tem a programação de pressão de injeção real e o volume, independente do físico naquela máquina, na máquina A ou na máquina B, você está transferindo volume e pressão específica. Aquilo vai ser transformado automaticamente. Quando você tem só cursos e pressão hidráulica, você tem que levar de uma máquina para outra, você vai ter que calcular isso. E aí não é todo mundo, infelizmente hoje, que tem essa possibilidade, ou tem esse conhecimento de fazer esse cálculo para poder transferir o processo de uma máquina para outra. Então, você tendo essa condição, fica muito mais fácil, você sofre menos, né, no processo, consegue extrair mais do teu maquinário, né? Legal. Então essa é uma vantagem bastante. As máquinas hidráulicas hoje, algumas máquinas, as máquinas, vamos dizer assim, que tenham mais recursos, ela já tem a possibilidade de você programar em volumes também, mas não são todas, né? Máquinas mais modernas, talvez, ou com um tipo de CLP mais amigável, né? Mas exatamente. Mas ainda é algo que não é tão difundido ainda, tão trabalhado no mercado. E com relação a esses cálculos que você falou, um exemplo, né, é da taxa de intensificação para transmissão de pressão. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima, caso você queira assistir, depois você vai lá e assiste com a gente. Ô Fabrição, para a gente começar a direcionar aqui para o fim dessa nossa conversa, queria que você falasse um pouco das suas percepções para o mercado, né? Hoje, como é que você enxerga o percentual? Falando aqui do nosso mercado brasileiro, pelo menos, na melhor das suas previsões aí, como é que está a divisão do parque entre máquinas elétricas e máquinas hidráulicas? E qual que é a sua percepção de mudança disso para os próximos anos aí? Você está vendo um crescimento de máquinas elétricas?
Tá estagnado? Como é que você vê isso para o futuro? Se tem algum nicho específico que busca mais máquinas elétricas do que outro, ou se é alguma coisa mais geral. Me fala um pouco a respeito da sua visão de mercado para máquinas. O mercado para máquinas elétricas ele cresceu. Antigamente ele era muito limitado, né? Era sala limpa, se falava muito em sala limpa, né? Então é uma máquina elétrica que vai trabalhar ali. Hoje não, hoje você tem fábricas aí que já tem no Parque Fabril, um parque teoricamente convencional, já tem máquinas elétricas atuando. Ainda é um pouco, eu acho que ainda é um pouco modesto. Vamos imaginar, eu tenho clientes que têm parques de 20, 30 máquinas e o cara tem ali 2 ou 3 perdidas, máquinas elétricas. Então ainda é muito pequeno, né? Mas eu acho que a tendência é crescer. O custo ainda é um pouco elevado com relação a uma máquina hidráulica, a gente fala aí de 15%, 20%, dependendo do porte da máquina ou da série de máquina, né? Então, assim, ainda tem um custo relativamente elevado. A nossa economia, a nossa moeda ainda, a gente tem esse impacto de moeda em cima da aquisição da máquina, né? Mas está crescendo. Eu tenho uma série de projetos aí que estão em andamento, já são direcionados para máquinas elétricas. O que mais se procura, quem mais procura máquina elétrica no mercado é o pessoal de eletroeletrônica, né? A indústria de eletroeletrônica, alguma coisa de automotiva, peças de precisão, né? Quando você tem peças de precisão, a máquina elétrica ela tem essa vantagem, né? A máquina hidráulica não consegue atingir a mesma condição, né? Isso aí tem exemplos no mercado. O cara não consegue injetar uma máquina totalmente hidráulica, a hora que ele passa para uma máquina elétrica, ele consegue tirar a peça sem problema nenhum, né? Mantendo dimensional, as tolerâncias. Então, assim, eu acho ainda, com relação aos percentuais de mercado, eu, eu acho que a gente está falando de 10, 20% do Parque Fabril, eu acho que talvez nem isso. Eu não acho que seja tão grande. Eu realmente não tenho esse número com precisão, mas eu diria que Mas, estaria nessa mas tem aí. espaço ainda para crescer bastante ainda, então. Eu acho que tem porque as máquinas estão se tornando, vamos dizer assim, a gente teve a primeira fase, né? São máquinas que não eram tão acessíveis com relação a custos, né? O custo hoje já caiu bastante. São máquinas que, com relação à programação, a parte de operação, são tão amigáveis quanto uma máquina hidráulica. E a gente está trabalhando para realmente mudar isso. Eu acho que o custo de manutenção que você tem frente a uma máquina hidráulica, custo de consumo de energia, precisão e nível de ruído, tudo isso eu acho que vai começar a virar o mercado para esse lado. Eu acho que tem um mercado muito grande. Tem muita gente que às vezes não enxerga isso, né? Mas eu acho que tem um mercado muito grande aí na frente. Legal. Bom, muito obrigado, Fabrício, pela sua participação aqui, esclarecer todos esses pontos a Eu respeito que das máquinas agradeço. elétricas. Vou pedir para você agora deixar os seus contatos. Fala aí para a galera, Plastic Solutions, o site, e-mail, se você quiser deixar o telefone onde o pessoal te encontra também. E depois eu Legal. vou deixar aqui no link também, na descrição, os links para você. Mas fala aí para a galera como é que eles te acham, para que quem esteja interessado aí numa máquina Tá, hidráulica, joia. para entrar em contato contigo. Nosso website www.plasticsolutions.com.br, meu e-mail fabricio.soprano@plasticsolutions.com.br, telefone do meu escritório é 11 4941 6620 e meu celular é 11 96121 9302. Se vocês estiverem buscando essas tecnologias que nós citamos no início do vídeo, máquinas injetoras elétricas, só entrar em contato, a gente está à disposição. E Maravilha. obrigado pelo vídeo, Ricardo. Um abraço. Não, legal, Fabrição. A gente ainda vai marcar outros. Espero que você tenha gostado desse Legal. conteúdo. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com a maior quantidade de pessoas possível. Deixe o seu like aqui. Pessoas que possam estar interessadas em máquinas elétricas, trocar uma ideia com o Fabrício, nas outras tecnologias que ele falou também. Divulga para a maior quantidade de pessoas da sua lista de contato, grupo de WhatsApp, redes sociais. Enfim,
para todo mundo que puder ter interesse nessas tecnologias, tá legal? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!